Composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de abril de 2014. Meus cumprimentos aos eminentes pares, ao doutor procurador, doutor Marcelos, cumprimento aqui aos advogados presentes, partes, da satisfação de tê-los nessa participação. E também os cumprimentos aos nossos servidores. E aqui já parabenizando tanto os membros desta corte como os juízes eleitorais, promotor e procurador e também os servidores pela eficiência do trabalho e que teve destaque na justiça em número levantada pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo o TRE de Mato Grosso destacado, juntamente com o TRE da Paraíba, em primeiro lugar. Então, a todos os servidores, membros, juízes, promotores eleitorais e mesmo procuradoria, os procuradores, os nossos sinceros reconhecimento, que é um reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça. Submeto à aprovação a ata 8.127, do dia 1º de abril, que todos têm conhecimento do seu conteúdo, não havendo manifestação para alguma alteração, eu declaro aprovado. Anuncio que serão adiados o 1 da pauta, processo 12.294, recurso eleitoral, prestação de conta de partido político de exercício financeiro, Partido Social Democrata, de Várzea Grande. Recorrente o Diretório Municipal do Partido Social Democrata e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Dr. José Luiz Brazak, que é o relator, negou provimento, pediu vista, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Os demais estão aguardando. Também adiado o 2 da pauta, recurso criminal de ação penal, captação ilícita, recorrente Sebastião Borges de Mendonça, filho, relatoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Esse ainda não iniciou o julgamento, o pedido de adiamento é do próprio relator. Adiado também a pedido do relator, Dr. José Luiz Brazak, o processo 5.294, recurso eleitoral de representação, doação de recurso acima do limite legal, recorrente Elvis Marques Coutinho e recorrido Ministério Público Eleitoral. Então é esse? Só preferência, não com sustentação oral, não. Então, atendendo o pedido de preferência com sustentação oral, eu, doutor José Luiz Brazak, que é o relator de ambos, que é o processo 381, recurso eleitoral de investigação judicial eleitoral, captação de gasto ilícito, recorrente o Partido Social Democrata, recorrido Angelina Benedita Pereira, recorrido Fabíola Kelfin de Lima Vanderlei Castro e também, que é o 5 da pauta, também recurso eleitoral, ação de investigação judicial, captação de gasto ilícito, recorrente Partido Social Democrata, DEM, Angelina Benedita Pereira, também recorrida a Fabíola
Então, com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, nobres pares, senhor procurador regional eleitoral, nobres advogados presentes, servidores da casa. Os dois processos, eles versam sobre os mesmos fatos, sendo que o 296 ele tem uma abrangência um pouquinho maior em uma irregularidade nos lançamentos de contas, e que então eu vou me ater ao relatório do 296, em que pesam ser julgados em conjunto com o 381, sendo que a doutora fará a defesa de ambos, né? Os fatos que embasam as duas ações de investigação eleitoral são os mesmos, e as partes recorridas são as mesmas, somente o recorrente que diferencia, sendo que no 296 é o Partido Democratas e no 381 é o PSD, ambos de Planalto da Serra. Passo ao relatório. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo recorrente, Democratas do Planalto da Serra, contra a sentença do juízo da 34ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente os pedidos contidos na vestibular. Da mesma forma, lá no 381, o partido PSD também foi julgada improcedente a sentença da primeira instância. A inicial aponta as irregularidades constatadas a partir da prestação de contas, como, por exemplo, a aquisição de equipamento de som em plena campanha no valor de R$7.000, e que entende o representante estar descrito nos artigos 30A da 9.504 e 22 da Lei Complementar 6490. O nobre juiz da primeira instância entendeu que aquilo for apontado, que for apontado refere-se ao universo da contabilidade e não possui relevância ou potencialidade para desequilibrar o aludido pleito. Em sede de razões recursais, afirma que a prefeita e vice-prefeita eleitas praticaram diversos abusos de poder econômico que desequilibraram o resultado do pleito. Salienta que todos os abusos praticados foram comprovados pelos documentos juntados pela própria prefeita, o que decorreria de cassação de seu mandato. Aponta todos os itens que considerou irregular no presente recurso. A letra A, aquisição de equipamento de som em plena campanha eleitoral, no montante de R$7.000, sem tramitar pela conta corrente específica da campanha, que está descrito lá nas folhas 30 dos autos de prestação de contas, sobre o número 46657. Também doação de R$1.650 em espécie da própria candidata, sem que tais valores compusessem seu patrimônio ao tempo de registro de sua candidatura. Ausência de comprovantes de propriedade dos veículos cedidos por terceiros e lançados na prestação de contas. Arrecadação de recursos antes da abertura da conta bancária e recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações, produtos diversos da atividade exercida pelo doador. Recebimento de doação do Comitê Financeiro de Mato Grosso, do PMDB, de materiais impressos sem a devida comprovação por meio de nota fiscal. Omissão de combustível na prestação de contas e ausência de lançamento de gastos efetuados na campanha eleitoral na prestação de contas, descumprimento de formalidades sem arrecadação e aplicação de recursos e gastos ilícitos, envolvendo pessoal, veículos e outras irregularidades que estão aí detalhadamente descritas no relatório. Em sede de contrarrazões, afirma que não há nenhuma irregularidade e que diversas diligências foram efetuadas no sentido de comprovar por meio de documentos que todos os atos estiveram dentro da legalidade. E, então, assim, também foi o embasamento do nobre juiz da primeira instância. Destaca que ninguém deve ser julgado duas vezes pelo mesmo fato e que isso está ocorrendo no presente processo, já que as recorridas tiveram a prestação de contas julgadas em 19 de dezembro de 2013, sendo elas aprovadas com ressalvas. Pleiteia ao final que o recurso seja improvido, mantendo-se a sentença guerreada.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso e a consequência da manutenção e a consequente manutenção da sentença objurgada. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Ana Maria, pelo prazo regimental. Quero, através do vosso presidente, cumprimentar todos os membros desse colegiado e apresentar as razões de eu estar aqui presente. Realmente, nós passamos muitos dissabores durante a campanha e pós-campanha. Em virtude de quê? 2 mulheres, aliás, 3, a vice, a prefeita e a única advogada, mulheres, frente a um emaranhado de problemas. No momento, eu preciso, e vim aqui para isso, agradecer todo esse tribunal. Nós tivemos uma acolhida magnífica aqui. Nós fomos recebidas e nos foi atendido uma inovação no eleitoral deste estado. O que aconteceu? Foi determinado um juiz para cada comarca. E aí, o que aconteceu novamente? Lá em Planalto da Serra, um minúsculo município, que não tem banco, não tem correio, não tem cartório, que estamos tentando. Se alguém morre, tem que se andar 80 quilômetros. Se alguém nascer por acaso lá, que é difícil, tudo vem para Cuiabá, mas uma certidão de nascimento tem que ser feita a 80 quilômetros e buraco. Não temos estrada. Então, esse minúsculo município levantou a bandeira e veio a esse tribunal e pediu ao presidente que olhasse por todos os pequenos municípios. E assim foi feito. Foi uma juíza determinada para lá, chegou na véspera, passou o dia todo fiscalizando, não aconteceu nenhuma irregularidade grave. Tivemos policiais comandando e a eleição chegou ao termo com a vitória da verdade. Nós estamos tentando, estamos lutando, queremos mostrar que a gente pode fazer alguma coisa dentro da legalidade, dentro das normas e mostrando para que aquele político veio se apresentar. Agora, depois dos meus agradecimentos, vamos lá à matéria. Tanto o Ministério Público de primeira instância, quanto o Ministério Público desta casa foram uníssonos. Perceberam que não houve nenhuma fraude, nenhum gasto. É até hilário dizer que R$ 1.200 é uma fortuna, que R$ 7.000 é uma fortuna. Então, o que aconteceu? Quem fez a contabilidade foi a hoje prefeita, porque não tinha dinheiro para contratar um contador preparado. E como ela já trabalhou em administração e fez os cursos até aqui, no Tribunal de Contas antes, ela se achou capaz. E ela falhou em algumas coisas, porque eu tinha tanto processo que eu não dava conta para ajudar. E também não tenho contabilidade, não teria. E foi a própria prefeita
que fez a contabilidade dela e de todos os partidos, que inclusive tem alguns que as contas foram rejeitadas dos partidos coligados a ela. Não dormia, não comia e trabalhava. Desta forma, o que aconteceu? Essas pequenas falhas trouxeram oportunidade para a parte contrária promover essas ações, que eu entendo que, se todos estão conosco, se o juiz da primeira instância entendeu, se o Ministério Público da primeira instância entendeu, e como dessa casa, não há por que não serem julgados os dois inquéritos, as duas. Ai, meu Deus do céu, eu estou nervosinha. Não serem julgadas improcedentes, porque esse recurso é uma afronta. Não deveria ter acontecido. E demais, eu estou aqui pedindo e requerendo a Vossas Excelências que, por bem, julguem a improcedência e, mais uma vez, agradecendo a esse tribunal, aos membros, inclusive percebendo que nem era para estar aqui, porque são mais de 30 anos de luta. E só essa época estou aqui no eleitoral. Então, foi um sacrifício grande, mas que valeu a pena, e nós vamos demonstrar para todo o judiciário que mulheres podem trabalhar e são capazes. Muito obrigado. O tribunal que agradece Vossa Excelência. Colho do outro parecer. Como dito pela douta advogada, na prestação de contas houve algumas irregularidades que resultaram na desaprovação. E com base nisso, a coligação adversária ajuizou essa ação de investigação, dizendo que aquelas impropriedades comprovariam a captação ou gasto ilícito de recursos. Mas, como eu sempre digo, na prestação de contas é o prestador que tem que trazer a documentação necessária aos autos, porque o interesse é dele. Quando, porém, se afirma que houve a captação ou gasto ilícito, quem afirma que houve essa ilegalidade é que tem que trazer a prova do ilícito. Não basta pegar o processo de prestação de contas que foram desaprovadas e, a partir daí, pretender uma condenação. E não houve a produção dessa prova de ilícito nessas demandas, e por isso foram julgadas improcedentes, e merece os recursos serem desprovidos. Feita a sustentação e emitido o parecer oral, com a palavra do doutor relator. Senhor presidente, os dois processos foram devidamente estudados sob a luz da sentença da primeira instância, que apontou lá como base da sua convicção de que as irregularidades que foram detectadas na prestação de contas inicialmente foram, na maioria, sanadas a tempo e, por isso, ganharam o juízo da aprovação com ressalvas. Em ato contínuo da questão propriamente dito das irregularidades trazidas pelos recorrentes, constato nos dois processos que não são suficientes para modificar a sentença do nobre juiz da primeira instância. Então, com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento para manter intacta em todos os termos e fundamentos a sentença da primeira instância que julgou improcedente as representações propostas. Como voto. Como voto, doutor André Stumpf.
Acompanho o relator, excelência. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Embargador João Ferreira. Então, proclamo o resultado para as duas ações. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 6 da pauta, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso, uso indevido do meio de comunicação, Rosário Oeste. É o recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido a Assunção Ingino da Silva, recorrente Zeno José Andrade Gonçalves e Miguel José Urives Neto. Dr. José Luiz Brazak, que é o relator, com a palavra. Senhor presidente, o caso é simples. Trata-se de um recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral da primeira instância contra a sentença do juízo da terceira zona eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em desfavor dos recorridos. E nas razões recursais, aduz que os candidatos a prefeito e vice, Alex e Assunção Higino, tiveram o apoio de Miguel José Urives Neto, diretor da rádio comunitária Alvorada FM, e por meio da programação desta, utilizaram-se da rádio como meio de comunicação que atinge o eleitorado do local para alcançarem suas candidaturas, para alavancarem as suas candidaturas às eleições de 2012. Ressalta que com isso tiveram o intuito de desequilibrar as eleições. E assim, são os maiores detalhamentos também a respeito do processo, gira em torno da utilização dessa rádio comunitária. E o doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ante a insuficiência de provas apresentadas, mantendo-se intacta a sentença objurgada. É o relatório. Colhe o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, porque, de fato, nos autos não há força suficiente para modificar a sentença do nobre juiz da instância singular, que julgou improcedente a ação de investigação eleitoral proposta pelo órgão recorrente. É como voto. Com o voto do doutor André Ariston. Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco. De acordo com o eminente Doutor relator. Agamenon. Acompanhei o voto, li atentamente os fundamentos e enaltecendo a forma oral dita aqui no momento, eu acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também voto com o relator. Desembargador João Ferreira. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Acabou, né? Próxima sessão só dia 10, né? Então, utilidade pública, eu anuncio que a próxima sessão será no próximo dia 10, que é dia 8, feriado de Cuiabá, que é na terça-feira, né? Então, e também aos membros da corte e todos os servidores também, isso aqui não precisa ficar registrado lá, não. Amanhã será interditado um trecho aqui na Avenida CPA, no deslocamento para cá amanhã, tenham cuidado, vou mandar fixar nos elevadores. E um outro fator importante, esse aqui, que muito interessa a Justiça Eleitoral, é com relação a uma mudança na redação da Resolução 23.398 para as eleições de 2014. E justamente quanto aos juízes auxiliares da propaganda eleitoral, que tem hoje feito um levantamento, doutor Pedro Francisco tem a palavra para que possamos buscar um caminho e resolver como será o cumprimento dessas decisões. Ele vai expor ao plenário. Doutor Pedro. Senhor presidente, eminentes pares, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, essa discussão começou com os eminentes colegas que atuam na propaganda eleitoral
e me foi trazida pela doutora Vanessa, e então eu resolvi trazer e compartilhar essa questão com a Corte, sugerindo ao final uma tomada de posição. O que nós observamos com a redação atual da resolução que cuida da propaganda das eleições deste ano, em comparação com as anteriores, houve uma mudança de redação no parágrafo 1º do artigo 35. Como todos sabemos, nas resoluções anteriores, nas eleições gerais, os juízes de propaganda decidem, que são juízes auxiliares do tribunal, a interposição de recurso. Na interposição de recurso, o próprio juiz de propaganda vem para a corte, assume o lugar do titular e apresenta como se fosse um agravo regimental, num modelo semelhante ao agravo regimental, apresenta a sua decisão para ser referendada ou não pela corte. Na nova redação, dá-se uma impressão de que foi feita uma modificação nesse procedimento. Basta compararmos e vamos verificar que agora está dizendo que, oferecidas contrarrazões ou decorrido o respectivo prazo, os autos serão enviados ao relator, o qual deverá apresentá-los em mesa para julgamento em 48 horas, independentemente de publicação da pauta. Então passa uma ideia de que o tribunal teria, pelo menos, um propósito de mudar aquele procedimento. Mas em discussões que já foram iniciadas, inclusive, há entendimentos de que, na verdade, não houve qualquer tentativa de modificação desse sistema, apesar da redação ter sido modificada, né? Então isso causa uma certa perplexidade e eu queria compartilhar esse tema com os eminentes colegas e sugerir que a Corte deliberasse no sentido de fazer uma consulta ao TSE sobre a forma adequada de se interpretar esse novo dispositivo, se realmente teve-se a intenção de modificar e de distribuir o recurso a um relator, integrante titular da Corte, ou se, na verdade, embora mudando a redação, não se pretendeu mudar aquele procedimento, né? Então, era esse o questionamento que, na verdade, eu estou trazendo, que, como disse, para fazer justiça, foi iniciada lá com os colegas que atuam na propaganda. A doutora Vanessa compartilhou comigo esse tema e eu, então, optei por trazer ao conhecimento e à discussão nesta Corte, oferecendo, portanto, essa sugestão de fazermos uma consulta formal ao TSE para que se pronuncie se realmente nós vamos ter que distribuir esse processo ao relator ou o modelo a ser seguido será o mesmo, apesar da mudança do texto da redação. É esse, senhor presidente, o tema que eu trago para a consideração dos eminentes colegas. Completamente válido o que o Dr. Pedro falou e eu entendo assim, já até vendo com o Breno, já há um processo em que o coordenador ele despachou remetendo a esta corte o recurso. Ou seja, eu não sei se vai dar tempo hábil de consultar o TSE com o prazo previsto no próprio recurso. O processo já foi encaminhado para cá para que se decida. Então, eu não sei se vai dar o tempo hábil para que o TSE se manifeste. O processo já está sendo encaminhado para cá, Breno? Como é que... Ontem não tinha chegado na secretaria. É porque na segunda-feira ele entregou já o despacho, onde ele invoca justamente o parágrafo 1º do artigo 35 e remete à corte para que seja redistribuído a um relator. De qualquer forma, nós vamos ter que acabar enfrentando essa questão por conta desse processo que já vai chegar e vai ter que se tomar uma decisão acerca do assunto, né? Então, eu penso que no momento oportuno, abrindo a discussão com relação, até o próprio regimento interno não traz, para a gente no momento oportuno estar discutindo essa questão, né? Já que não estamos colocando em questão agora, de que forma nós adotaríamos esse procedimento. Na verdade, assim, eu penso que nós poderíamos nos antecipar fazendo a consulta e quando vier o processo, o tribunal decide como entender, compor o entendimento de cada um, né? Se não houver uma questão prejudicial, né, de se
ou mesmo que se faça medidas de urgência no processo, se é propaganda, né? Acho que deve ser Sim, propaganda tudo antecipada, propaganda. alguma coisa assim, né? Eu vejo com muita preocupação essa modificação, uma vez que me parece, num juízo superficial, de que estaríamos aqui aplicando uma instância intermediária, o que seria vedado nas eleições gerais, porque nós recebermos no pleno como relator e não respeitar esse sistema já antigo, do próprio juiz auxiliar vir ao pleno como relator, estaria como se fazendo uma instância intermediária entre a Corte e o TSE, o que é vedado constitucionalmente. Então, me parece que o melhor juízo no momento é preservar ainda o sistema anterior, em que pese não, olhando o texto da nova resolução, por outro lado, fica ainda omisso, né, realmente de clareza, que fala que enviados ao relator. Mas acho que erraríamos menos até uma definição do TSE em melhores letras, no sentido de se preservar o sistema anterior, invocando a competência do tribunal de regulamentar esses atos por meio de resolução até, né? De repente, alguma coisa nesse sentido. Então, penso que, de fato, foi bem levantado essa questão, poderia causar uma série de nulidades no futuro, e devemos, sim, provocar o TSE. Eu acho que essa proposta é bem ponderável, no sentido de que, mesmo que venha esse processo que já está em andamento, nada impediria essa consulta, e se tiver medidas de urgência, se faz as medidas de urgência e aguarde o resultado da consulta, né, feito em caráter de urgência. Ou até se decida esse processo, no caso concreto, de acordo com o entendimento que da corte, né, e enquanto se aguarda, porque a preocupação realmente é com os processos que virão, porque aí nós vamos ter realmente verdadeiras enxurradas de processo, e é bom definir isso com uma certa antecedência. Já está um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Porque essa é a ideia, né? Além desse do Dr. Alberto, tem um que eu sentenciei, também publicou a sentença e já vai estar vindo o recurso. Eu acredito que em 10 dias já tem outro chegando, porque a reunião que foi feita lá com o Dr. Alberto, eu falei, olha, eu não me oponho, até porque, como o texto não é muito claro, eu acredito que assim, igual ele fez, encaminha para a corte, e se a corte decidir, isso foi a nossa reunião, encaminha para a corte, se a corte decidir que vamos adotar o procedimento na forma de 2010, os juízes da propaganda eleitoral continuam decidindo os recursos e trazendo para julgamento, na forma como era 2010. Como ficou vago, não está bem claro, encaminhou para a corte para que a corte decida. Se a corte decidir que a competência, que na verdade nós vamos adotar o procedimento 2010, e aí devolve-se o processo e o próprio juiz que relatou da propaganda eleitoral traz o processo para julgamento. Eu relendo os textos, de fato, a modificação ela causa o impacto, né? Mas eu não teria problema algum de interpretar de que aqui a expressão enviados ao relator seja o mesmo sistema, porque o relator é o próprio juiz auxiliar. Porque ele vai, entendo que talvez o sistema vai acontecer o quê? O juiz auxiliar vai despachar, e aí, como o doutor André contou o seu exemplo agora, ele deu uma decisão monocrática, os autos vêm para a secretaria. Entra recurso, os autos vai para o relator, o próprio juiz auxiliar. Acho que seria... É que a palavra-chave aqui seria o seguinte, seja distribuído ao relator, sim, aí eu entendo que seria a corte. Mas aonde que está distribuído? Não. É o que estou querendo dizer, seja enviados ao relator. Quando é enviado ao relator, se supõe que é justamente quem atuou na forma como vinha em 2010. Mas isso pode permitir também a seguinte ideia, quer dizer, por que enviar ao relator se o próprio juiz que decidiu, na verdade, já está com o processo? Então não tem que enviar nada a ele, o processo já está com ele. Sim. Porque ele vai receber o recurso das partes, ele vai processar as contrarrazões, aí enviado ao relator, mas que relator se ele já está? Então, realmente a decisão, a modificação, a redação é dúbia, né? Ela é equívoca. Né? Eu acho que não é esse procedimento. Oi?
Eu acho que ele, vamos dizer assim, entre aspas, encerraria o ato monocrático e os autos vai para a secretaria. Ele não fica no gabinete do juiz. Mas quem que vai receber o recurso da parte? Aí o procedimento... Vai estar... Então, quando o juiz de propaganda decide, é interposto recurso, quem vai receber esse recurso? Se está dentro do prazo ou não? Quem vai exercer o juiz de admissibilidade não é o próprio juiz? Auxiliar? Então ele já está, se ele é o relator, ele já está como relator. Razões, e aí é encaminhado novamente para ele próprio, que é o relator. É esse procedimento aqui. Eu me permito perguntar, mas então por que houve a modificação de redação se no fundo queria dizer a mesma coisa que já existia antes? Me parece difícil uma modificação para não modificar nada, no fim das contas. Mas esse é um problema recorrente de resoluções. E às vezes se muda textos e não se quis, na essência, mudar o procedimento. Isso eu já tenho acompanhado há alguns anos. Mas, claro que pode ter havido essa intenção de mudar, de fato... Eu pergunto porque a discussão, pelo menos que está havendo entre os colegas do Ministério Público, é a seguinte, é que esse relator, quando ele é o próprio juiz que prolatou a decisão, ele já entra na corte com uma disparidade de armas, porque é óbvio que o relator ele vai trazer uma defesa da própria sentença, né? E isso, de certa forma, deixa o recorrente em desvantagem. Então, é por conta disso que, pelo menos, os colegas pretendiam questionar essa sistemática. Não sei se foi daí que surgiu a modificação do texto da resolução. Me pareceu, se é essa a intenção, uma modificação prematura deveras, porque teria que mudar, então, o sistema. Porque me parece que daí há uma instância intermediária, como se fosse um agravo regimental lá. Ele decidiu e aí vai para o pleno, né? Então é realmente tirar criar uma figura inexistente. Agora, mas, doutor Brazak, a situação realmente é muito inusitada, porque o próprio sistema anterior, eu vou adiantar aqui que eu, em termos de preferência, eu prefiro o sistema anterior, né? Porque como se fosse um agravo regimental. Mas, assim, todos eles têm, assim, merece questionamento, porque se a ideia de se atribuir ao juiz auxiliar a condição de membro da corte também é equívoca, porque na verdade ele é um membro substituto. A corte só tem 7 membros, né? Então essa questão da instância, quer dizer, quando você diz, olha, o juiz auxiliar é membro da corte, sim, mas é um membro da corte que foi ampliado além dos 7 membros que a corte tem. Então que membro da corte é esse que, entendeu? Então, assim, é realmente algo questionável sobre todos os aspectos. Mas, assim, sabemos que esse primeiro modelo já foi discutido até no STF e houve confirmação. Então, realmente, aí, como o doutor Marcelo coloca, quer dizer, a grande perplexidade é essa. Por que mudar algo que já está consolidado, né? E trazendo uma redação tão equívoca como essa que trouxe agora. Daí a razão da consulta, de provocar o TSE, porque o que me pareceu é que essa discussão passou meio que ao largo, sem discussão dentro da corte. Apresentou-se o propósito de resolução e ninguém se atentou ou ninguém levantou essa questão, né? Eu acho que isso é o tipo da coisa que o relator, sem fazer crítica, não sei nem quem é o relator, parece que é o ministro Arnaldo Versiani. O ideal seria que, nesse caso, apresentasse toda uma fundamentação, né, de qual a razão. Até eu li a ata da audiência pública e a degravação dos debates, passou. Então, daí a razão da consulta, quer dizer, vamos então provocar o TSE para que o TSE se debruce sobre esse tema e verifique, esclareça de vez se é para manter o modelo anterior ou se realmente há uma mudança de direção aí. Se esse aí, assim, vamos dizer, seria distribuído entre um juiz recebeu, deu a decisão e entre eles ali, um vai ser nomeado relator para aquele recurso. Entre os 3 eles tem que decidir. Porque para depois trazer para o pleno, pode ser que seja esse o fundamento, porque ficava estranho, né? O próprio prolator da decisão era o relator do processo que ele mesmo decidiu, né? Mas esse é o modelo, né? É o modelo eu do acho agravo que é o seguinte, regimental, eu não vejo dificuldade, né? aqui não, de verdade. Eu estou pensando o seguinte, só Mas mudou que só no a forma agravo de regimental notificação, ele já é da corte, que antes né? podia ser inserção em secretaria, agora a gente restringiu só para sessão, só para secretaria. Presidente, eu acho que a consulta encaminhada,
consulta, eu acho que parece que é o melhor caminho. Mas só para contribuir, eu acho que houve aqui um início de discussão, como o Dr. Pedro falou, não foi aprofundada, porque o Dr. Brazak está correto quando ele diz que a competência é do tribunal, no princípio. A competência para a análise de todas as questões relacionadas com eleições majoritárias, estaduais, é do tribunal. E aí criou-se, à época, um sistema, entre aspas, híbrido, onde possibilitava, designavam 3 juízes substitutos para cuidar especificamente da propaganda para dar celeridade, mas na ideia de que eles são, sim, membros do tribunal, é que o doutor Pedro Francisco falou. Então, quando havia um recurso a esse, teria se entendido, como o Supremo entendeu, como mais ou menos um agravo, porque é o tribunal que está julgando. Então não havia essa disparidade, pelo menos o entendimento era esse, doutor Marcelo, porque na verdade era um membro do tribunal que vinha aqui e, na verdade, quando ele decidia monocraticamente, agora ele colocava a matéria que é competência do tribunal. Então, quando houve essa modificação, me parece que eles modificaram pela metade. Né? O ideal, se é para modificar, então modificasse tudo. Então tirasse a figura do juiz auxiliar da propaganda e fosse, eventualmente, para distribuído. Ou então permanecesse como estava. Né? Porque quando o juiz auxiliar ele vem aqui para o tribunal, ele decidiu na condição de membro, né? E trazia a matéria. Se afasta e ele o titular assume. se afastava e ele assume. Então, eu acho que a discussão ocorreu depois, na hora de implementar, foi pela metade. Ou se mantém o sistema anterior, entendendo que o juiz auxiliar, o substituto, ele é membro do tribunal, e como membro do tribunal ele decidiu monocraticamente, depois trouxe essa decisão questionada para que todos os demais discutissem, repreciassem a matéria, e aí, nesse aspecto, não havia que se falar em disparidade de força, porque, na verdade, é um membro do tribunal que trouxe a matéria para discussão. Ele decidiu monocraticamente depois. E agora o jeito que ficou ficou estranho, porque aí realmente pode acarretar o que o Dr. Brazak falou, porque é um novo relator contra uma decisão de um membro do tribunal. Aí criaria uma instância intermediária. Se eles fizeram isso, e me parece que é isso que eles fizeram, ficou, como diria um bom cuiabano, no mínimo estranho, né? Mas vamos ver o que acontece, né? De qualquer forma, se eles se manifestarem expressamente, elimina a dúvida, né? Com certeza é o melhor de tudo. Vai aclarar, né? Mas eu confesso que eu acho que só modificou o sistema de notificação aqui, né? Aqui no caput aqui, que antes podia ser em sessão ou em secretaria, né? Antes era só em secretaria, agora pode se publicar na sessão. E aqui só tirou a parte que senta no pleno o relator, o juiz da propaganda. Eu não vejo essa modificação assim, mas eu creio que pedir o aclaramento é mais tranquilo, né? Porque eu entendo, senão perde razão de existir, então tem que eliminar isso aí. Aí não precisa de juízes auxiliares da propaganda, aí vai sobrecarregar. Eu só entendo o seguinte, que tratando-se de decisão monocrática e evidentemente a nossa legislação prevê que seria o agravo regimental, compete àquele que a emitiu, e aí ele, como membro, ele passa a ser um membro integrante, aí aquele é que traz. Porque a partir do momento que recebeu uma denúncia de propaganda irregular, é encaminhada a um dos juízes auxiliares, que é o relator. Eu creio que só mudou o nome. Em vez de juiz auxiliar, ele ficou relator daquela reclamação. E aí ele faz o voto e traz ao pleno para julgar, como é o sistema anterior. Eles só quiserem inovar nomenclatura. Se foi isso, complicaram o que estava... Complicaram estava sedimentado, né? Em redação anterior é bem clara, né? É? A anterior é muito clara. Mas então vamos decidir se, de qualquer forma, primeiro, os que já existem, o juiz auxiliar que recebeu, aqui foi distribuído a ele traz em plenário as que já existem, decidimos, façamos a consulta
E a parte, enquanto ainda está bem maduro, bem ainda prematura ainda, depois a parte, nesses primeiros aí, recorre para ver o que decide. E façamos também, por exemplo, paralela à consulta, né? Senhor presidente, só para entender, então vai ficar decidido já pelo Pleno que é a relatoria caberá ao juiz. Eu, por exemplo, concordo plenamente com isso, mas isso vai ficar decidido? Concordo plenamente. Porque aí já passar com uma decisão mesmo. Já faz a orientação aos juízes auxiliares. Isso, eu também concordo, porque ficaria muito estranho. A propaganda não é um departamento separado desse pleno dessa corte. Não é um órgão separado. Porque, na verdade, se não tivesse substituto, seria um dos senhores que deveriam estar lá. E traria decisão a julgamento. Então, quem está é membro da corte e traz a decisão para julgamento. Porque senão, é como o doutor Blazar falou, cria uma instância. Então, eu voto também para que fique como a resolução de 2010 até chegar à consulta do TSE. Eu voto... Mantém-se o fluxo de 2010, né? É isso, né? Pelo menos nesses primeiros que já existem aí, porque vamos conversar com os juízes auxiliares, eles já decidem, traz aqui, provoca também as partes se sentir prejudicadas, já levar, e façamos também de imediato a consulta. Fica designado o doutor Pedro para fazer a redação, e todos nós assinamos. E também o doutor Marcelo, porque é o interesse do Ministério Público também. Eu não sei o que o doutor Douglas vai achar, mas eu particularmente já acho que a solução apresentada é bastante razoável. A interpretação que foi dada também conforme a resolução anterior também me parece bastante razoável, então eu acho que o caminho é esse, mantenha como está e faça a consulta. Quem mais se habilita aí a auxiliar o doutor Pedro na redação da consulta? Doutor Lídio, é o novo da casa, vamos pôr serviço. E o... Estou à disposição, claro. O doutor Pedro fica encarregado... Tranquilo, eu faço e submeto aí Isso. os colegas, né, para uma sugestão. Bacana. Então assim, será esse debate aí constado da ata, né? Para encaminhar para os eminentes ilustres membros juízes auxiliares. E nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.